gente, tudo bem? Eu sou a Wilza Vilar, esse é o canal Cremoso, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como está o português dos meus filhos após morar 4 anos e meio nos Estados Unidos. Mas como que eu tenho feito, como que eu tenho ajudado os meus filhos a melhorar o vocabulário, a pronúncia, a leitura, a escrita, quais as estratégias que eu uso, o que eu tenho feito. Então, como nesses 4 anos e meio eu vejo que dá certo, que realmente funciona, eu vim aqui compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita família vindo pra cá, muita família que mora aqui, que de repente quer aí uma luz, né? Do que fazer com os filhos para que eles mantenham um bom português. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês tudo que eu tenho feito. Antes de começar, eu já quero deixar bem claro aqui o meu respeito por todas as famílias e por todas as decisões de cada família. Por que eu tô falando isso? Cada família decide que idioma que vai falar dentro de casa, o que é melhor para a família dela, tá bom? Então, não tô aqui para criticar ninguém, respeito todo mundo. As estratégias, as dicas que eu vou passar aqui é o que eu tenho usado na minha família e eu desejo apenas ajudar outras famílias que estejam passando pela mesma situação. Combinado? 2 coisas importantes que a gente tem que pensar, refletir, ponderar, levar em consideração quando nós vamos falar de idioma morando em um outro país. Vou dar o meu exemplo aqui, tudo na real, tá? A minha filha chegou aqui com 4 anos e 10 meses. Estava começando a ser alfabetizada no Brasil, porém ela foi alfabetizada em inglês. O meu filho chegou com 13 anos, já estava alfabetizado em português, então o vocabulário dele era muito maior com a idade dele, certo? Então isso é importante a gente relevar. Até mesmo eu, né? A pessoa que chegou com a certa idade, vai estudar inglês, pensa nos conflitos, porque o idioma já está totalmente dentro da pessoa, dentro da língua, da mandíbula, não solta, gente. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Aliás, tem muito assunto aqui que pode ser outro vídeo. Se vocês quiserem saber dos meus desafios com o inglês, né? Com a minha idade, deixa aqui nos comentários que eu trago. Se vocês quiserem saber também ali os desafios, os conflitos de um adolescente para aprender o idioma, para aprender, né, a cultura, se adaptar aqui nesse país, também deixa aqui que eu trago meu filho, ver se eu convenço a peça. E também, né, da minha filha, eu já fiz um vídeo, tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês poderem assistir, tá bom? Depois desse vídeo, você vai e clica lá. Depois de muita pesquisa e conversar com muita gente aqui, eu cheguei à conclusão de que a melhor estratégia, se você quer manter o idioma materno na sua família, é falar o idioma em casa e em qualquer outro lugar que só estejam vocês. Essa estratégia, ela é grandiosa, tá? Então, ela é o topo aqui, o topo. Mas embaixo dessa estratégia de só falar português em casa e português nos lugares em que estiverem só vocês, existem algumas coisinhas que precisam ser feitas. E é sobre essas coisinhas que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Peraí, antes, você já deu like no vídeo? Dá um like aí, clica na mãozinha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Vamos então para as estratégias. Primeira coisa. É muito fofo, gente, é muito lindo quando os nossos filhos começam a aprender a falar inglês. Ai, mas é muito fofinho, vocês não têm noção. Quando é piquititiquinho, sabe? Assim, é muito bonitinho, eles vão falando e faz a boquinha, fala meio erradinho e a gente acha ali a coisa mais linda. Mas como primeiro subtópico aí, dentro desse tópico de falar português em casa, eu quero dizer para vocês, não quero ser uma quebra-prazeres aqui, mas quando os filhos de vocês, se vocês têm essa meta de manter o português, quando eles vierem falar com vocês em inglês, responde em português e ensina o que ele falou em inglês em português. E é algo contínuo.
Porque naturalmente, como as crianças ouvem para depois falarem, ela vai entender que com você é português. Da mesma forma que vai ser natural para ela falar com alguém em inglês, quando ela virar para falar com você, ela vai falar em português. É incrível e é verdade. Mas se você achar bonitinho e ficar, ai, que gracinha, nossa, falou inglês, olha que amor. Ela está sendo reconhecida, ela está sendo parabenizada por ter falado o inglês. Será que você parabeniza, elogia, faz toda essa festa também quando ela fala uma palavra em português? Então ela vai querer só falar inglês? Se os reconhecimentos é só quando fala inglês, então? Por isso que a gente tem que elogiar os dois. E se você quer dar ênfase para o português, também elogia muito. Faz a festa quando você pedir para ela falar a palavra em português e ela aceitar e repetir e falar a palavrinha, tá bom? E é um trabalho ali árduo, constante, contínuo, mas que funciona, que dá certo. Pode acreditar. Agora, a outra dica que eu dou em cima desse tópico grande aí, de falar em casa, vem linkado com esse de sempre ficar atento e permitir que ela só fale com você em português, vem o aumento do vocabulário. Claro, porque se você tá numa loja, só tá vocês ali, e ela começa a conversar com você em português, e você em português, ela quer comprar uma calça, mas ela fala, de repente, alguns termos em inglês, é o momento de você ensinar esses termos em português. Então, não importa onde você esteja, no supermercado, dá para ensinar o nome de muitas coisas para a criança em português, mostrando e falando tudo em português. Naturalmente, gente, não é que vocês vão ter que, vamos dar uma aula lá no mercado. Não, é naturalmente. Vocês vão sempre trabalhando com a oportunidade que surgir naturalmente e ensinando novas palavras. E automaticamente elas vão aumentando o vocabulário delas e vão entender que com vocês é português. A jogada ali com a mãe, com o pai, é português, com os irmãos. E é incrível porque eles vão conseguir. É muito difícil quando os irmãos falam inglês porque eles querem conversar entre eles em inglês. Mas se no momento em família todo mundo falar em português e com a mãe e com o pai for português, vai ajudar demais. Outra coisa que ajuda muito na leitura e na escrita são bilhetinhos, por exemplo. Se eu vou deixar um bilhetinho para o meu filho, eu deixo em português. Então, ele tem que ler em português e responder o bilhete para mim em português. Para minha filha também, eu deixo em português. Se eu vou colocar algum bilhete na casa, eu coloco em português e ela fica tentando ler. E ela fica muito feliz quando ela consegue ler. Por quê? Porque eu elogio, porque eu comemoro, dou muita ênfase e festejo bastante. Porque o inglês para ela já é uma coisa mais cômoda. Então, quando ela se esforça para fazer o português, nós temos que comemorar e vibrar. Não podemos deixar que isso vire algo natural sem ter um reconhecimento, porque pode acabar desestimulando, né? E para terminar, eu quero dizer o seguinte, há muitas perguntas que me fizeram, né? Wilza, mas por que você quer que os seus filhos aprendam português, aumentem o vocabulário deles em português? Deixa do jeito que tá bom. Nossa, fica esse negócio, ensina daqui, ensina dali. Para mim não é estressante, para mim é um prazer, porque eu amo português, eu sou brasileira, eu sou educadora, eu ensinei tantas crianças a ler e escrever português no mundo. Por que eu não vou ajudar os meus próprios filhos, né? E eu acho o português um idioma memorável, admirável, dificílimo e pode ajudar os meus filhos profissionalmente, porque eles vão ser bilíngue, sem contar que na escola eles já aprendem outro idioma. Então, saber um idioma a mais é sempre maravilhoso. Eu tenho familiares no Brasil, eu tenho materno, o português é o nosso idioma materno. Como que eu vou deixar isso passar batido, né? Não posso. Eu penso que o mínimo que eu posso fazer é ajudá-los a entender melhor o português, porque é um idioma rico, um idioma lindo e que eu admiro demais. Então, é por isso que eu vou sempre lutar, vou sempre me esforçar para que eles falem um bom português.
Escrever e ler já é um pouquinho mais complicado. Mas tudo que eu faço em casa sobre leitura, sobre escrita, eu procuro fazer em português, com exceção de tudo que é direcionado à escola, né? Não tem como, tem que ser tudo em inglês, mas eu me esforço ao máximo. Dentro da nossa religião, todos os ensinamentos que nós vamos fazer em casa é tudo em português, os livros que nós vamos ler é tudo em português, e isso tem ajudado demais na leitura da minha filha também, e também o meu filho não perder o ritmo de leitura que ele já tem. Tá bom? Eu espero muito poder ter ajudado, poder ter contribuído com muitas famílias. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar responder para vocês, tá bom? Não esquece de falar português em casa, de quando o filho vier falar inglês, você responder em português, falar como fala a palavra em português, de em todo lugar ter oportunidade de falar o vocabulário, né, ali, as palavras em português. Não deixa de seguir nas redes sociais, Canal Cremoso no Facebook, a nossa página, Canal Cremoso no Instagram, Canal Cremoso aqui no YouTube. Já se inscreve no canal, tá bom? Para você não perder nenhuma novidade. Dúvidas, comentários, beijos. Tchau, tchau.